Capítulo 77. Martelo de Afaezir. 22º dia da lua de sangue. Vindacur, Montanhas Lodar, inverno, ano 3081 após a perdição. Lumeera Ária empunhava seu escudo na mão esquerda, com a espada na bainha à sua cintura. Diante dela, erguia-se uma enorme porta de pedra incrustada na rocha da caverna, emoldurada de ambos os lados por paredes de pedra e entulho amontoadas a cerca de 6 metros de altura. Os cavaleiros retornaram com relatos de que as forças de Ofnar, marchando sobre Vindacur, somavam quase 15.000 homens, entre anões e elfos. Mais que o dobro do número deles. Com toda a probabilidade, Lumeera morreria naquele dia. Ela sabia disso e aceitava. Nem em seus sonhos mais loucos imaginaria que um dia seria capitã da Guarda Real de Belduara. Jamais. Tarmoard era um homem talhado pelos deuses. Ela o teria seguido aonde quer que ele fosse. E Baria Ave também, antes dele. Ser mencionada junto com almas daquela estirpe era mais do que ela merecia nesta vida. A Guarda Real podia ter desaparecido, agora eram a alta guarda, mas o propósito deles, o propósito dela, permanecia o mesmo. Lutar ombro a ombro com os homens e mulheres ao seu redor, liderá-los como sua senhora capitã na defesa das últimas linhagens de Belduar. Não havia honra maior, nada mais nobre pelo qual uma vida pudesse ser dada. Esse pensamento, essas mesmas palavras, trouxeram um sorriso ao seu rosto ao se lembrar do que Tarmoard havia dito na noite em que Belduar caiu. Nós somos a Guarda Real de Belduar, ele bradou, com a mão no pomo da espada enquanto olhava para a Guarda Real reunida. Eles cantam sobre nossos feitos por toda a Eferia. Aqueles homens e mulheres que marcham sobre nossa terra natal foram criados ouvindo histórias de nossa afronta. Nós somos suas lendas. E esta noite, seremos seus pesadelos. Alguns de nós não viverão para ver o sol nascer, e a essas almas corajosas eu digo, obrigado pela honra de me permitirem estar ao seu lado. Não há propósito maior do que proteger. E não há nada mais nobre do que dar a vida para proteger outro. Vocês são a Guarda Real de Belduar e viverão nas histórias contadas desta era. Vocês são imortais. O sangue de Lumeera era puro fogo naquela noite, e cada pelo de seu corpo se eriçara. Ela dedicara toda a sua vida a defender o povo de Belduar. Não temia dar-lhes também a morte. Senhor capitão. Lumeera se virou e viu Oleg Marilyn abrindo caminho entre as fileiras de guardas superiores. Ele vestia uma armadura anã mal ajustada e carregava um machado sobre o ombro. O que você está fazendo aqui, Oleg? Lumeera olhou para o homem, sua barba rala despontando por baixo do capacete, a cota de malha sob sua placa peitoral saliente. Você é o guardião. Essas pessoas precisarão de você do outro lado. Oleg simplesmente sorriu de volta para ela. O portal está aberto. A evacuação começou. Graças a Varin. O coração de Lumeera pareceu se acalmar um pouco com isso. Agora ela realmente tinha algo pelo qual morrer. Cada golpe de sua espada representaria mais uma alma liberta, mais um momento conquistado para aqueles que ainda viajavam pelos túneis de vento. De fato. Oleg respirou fundo e ajeitou o machado no ombro. Não tenho planos de deixar esta montanha, disse ele suavemente. Nasci no topo dela e morrerei feliz sob ela. Meu dever é com o povo de Belduar. Meu dever é aqui. Foi uma honra, disse Lumeera. Você é um grande homem, Oleg Marilyn. Sou um homem baixo, corrigiu ele. Um homem baixo com um machado. Você está se prejudicando, meu amigo. Um silêncio quase absoluto pairou por um tempo, os sons de conversas e passos blindados ecoando na vasta caverna se misturando ao fundo de sua mente. De vez em quando, um assobio anunciava a chegada de um corredor do vento às docas, mais belduarano se preparando para encontrar um novo lar. Um estrondo ensurdecedor acompanhou um tremor que varreu a pedra sob os pés de Lumeera. Poeira e pedras soltas caíram ao redor da gigantesca porta de pedra. Eles estão aqui, sussurrou Oleg. São sim. Lumeera inclinou o pescoço de um lado para o outro, recebendo alguns estalos secos como recompensa. Preciso que você dê um passo para trás, Oleg. Estou mais do que disposto, Lorde Capitão. Eu sei que você é. Mas você não foi treinado nas fileiras da minha guarda. Você só vai romper nossas linhas. Recue e mantenha esse machado pronto. Ela agarrou o antebraço do homem. Eu falei sério. Foi uma honra servi-lo. Você teria sido um grande rei, e cada homem, mulher e criança que atravessar esse portal viverá uma vida concedida a eles por sua sabedoria, sua força e sua vontade. A honra foi minha, Lorde Capitão.
Enquanto Oleg dava um passo para trás, Lumeera desembainhou sua espada. Guarda real de Belduar, bradou ela. Rei ou não, eles ainda eram a guarda real. Se hoje é nosso último dia, que seja glorioso. O aço tilintava contra o aço ao seu redor, enquanto homens e mulheres cantavam. Eu te dou permissão para morrer hoje, mas apenas se você levar 10 pessoas com você. Você está me ouvindo? O clamor aumentou, ecoando vivas e batidas de pé. Por milênios, a guarda real deu a vida a serviço do povo de Belduar. Se formos os últimos, que esta canção seja a mais grandiosa já escrita. Foi o orgulho e a honra da minha vida estar ao lado de vocês. Nas palavras de Tarmonward, vocês são a guarda real de Belduar, e vocês são imortais. Gritos e rugidos irromperam, o aço tilintando. Por Belduar, rugiu Lumeera. Por Belduar, responderam os gritos. A porta tremeu novamente, um tremor percorrendo a pedra, fazendo com que mais rochas se desprendessem. Guarda real, formem-se. Os escudos tilintaram, os pés se moveram. Lumeera apertou a espada com força e puxou o escudo para perto do corpo. Não deem trégua, lutem como demônios e morram como heróis. Os anões de ambos os lados das linhas da guarda real bateram com os cabos de seus machados no chão e se prepararam para a batalha. Um silêncio tenso pairou no ar, e então a grande porta de pedra irrompeu para dentro. Pedaços de pedra se espatifaram no chão e nas paredes rochosas de ambos os lados da entrada, nuvens de poeira se espalhando pelo ar. Um pedaço de destroço parou a apenas 1,5 metros ou 2 metros de Lumeera. Ela cerrou os dentes, tentando acalmar o coração acelerado. O tempo parou por um instante, a poeira cinzenta da pedra se espalhando, tornando quase impossível enxergar além de alguns metros. Então, formas se uniram na nuvem de poeira e, num estrondo de botas sobre a pedra, os anões de Volcur avançaram em disparada. Um assobio agudo ecoou sobre a cabeça de Lumeera. Flechas caíram, anões morreram. Mantenham a linha, rugiu Lumeera enquanto os anões se aproximavam. Mantenham a linha. Kira havia prometido que, se Lumeera e os outros conseguissem ganhar tempo, ela equilibraria as coisas com o martelo de Afaizir. E foi exatamente isso que Lumeera fez. Kira observou enquanto os grandes portões de Vindacur se transformavam em escombros. Ela estava no centro da via principal entre as portas e a ilha, onde ficava o coração do portal. Quase 300 anões a rodeavam, Erani, Vikmar, Akhtar, seu tio e seus primos, entre eles. A grande maioria dos presentes pertencia à guarda real de Kira, pois o sangue berserker corria nas veias dos maiores guerreiros. Mas Kira também viu muitos rostos que não reconheceu, alguns ostentando as cores de outros reinos. Cada um deles havia se despojado de sua armadura a mando de Kira, e suas armas estavam sobre a pedra. Cada um segurava um frasco de sangue de rocha cintilante, com veios de ouro brilhante ondulando através da escuridão. Ela olhou para as marcas desenhadas com sangue de rocha em seus braços e peito nus, muitas outras em seus ombros, pernas, rosto e costas. Marcas que ela nunca havia desenhado com a própria mão até aquele dia, mas que vira nas memórias daqueles que vieram antes dela. Os ritos de liderança eram tão antigos quanto a própria montanha. O sangue do rei ou da rainha era derramado diariamente e esmagado com o amuleto de Eraia, para ser levado pelo próximo na linha de sucessão, para que a história de seu povo jamais se perdesse. Uma corrente inquebrável. Gritos e urros ecoavam pela enorme caverna, reverberando nas rochas e pedras. Relâmpagos irrompiam nas portas, seguidos por gritos e labaredas de fogo. E ainda assim, a guarda real de Belduar mantinha-se firme, como sempre fizera. Sem exceção, eram alguns dos maiores guerreiros que Kira já vira, e sem exceção, teriam sido massacrados se não fosse pelo dom de Afaizir. Kira caminhou entre as duas colunas de anões que aguardavam, as marcas do sangue da rocha em sua pele brilhando com fulgor preto e dourado. Cada um de vocês tem o sangue dos berserkers em suas veias. O sangue ancestral do nosso povo, fortalecido pela fúria de Afaizir. Uma fúria que vocês precisarão para empunhar sua arma mais poderosa. Faz 800 anos que a verdadeira forma dos berserkers não é vista. Isso muda hoje. Kira acenou com a cabeça para um anão que estava em um telhado próximo, e o som de trombetas ecoou no ar, o sinal para a guarda real e aqueles nas portas recuarem e se retirarem da rua principal. Vamos mostrar a esses anões de Volcur a fúria do nosso povo, ela rugiu. Bebam profundamente o sangue da montanha e eliminem aqueles que a ameaçam. Que Afaizir os guie. Kira ergueu o frasco de sangue de rocha no ar, as veias douradas brilhando em seu interior. Ao seu redor, os outros fizeram o mesmo. Um breve momento de pânico a atingiu ao olhar para Erani, mas esse pânico se dissipou num instante.
Aquela não seria a última vez que veria sua irmã. Afaezir não permitiria. Serviriam à sua vontade juntas. Ela sabia disso instintivamente. Eu te amo, minha irmã, mesmo que eu não diga isso o suficiente. Erani inclinou a cabeça. Para onde você for, eu irei. Kira acenou com a cabeça para a irmã, levou o frasco aos lábios e bebeu um gole generoso. Assim como ela, aqueles ao seu redor também agiam. O primeiro passo havia sido dado. Uma linha cruzada que não podia ser descruzada. Ela estendeu a mão e segurou a da irmã enquanto a queimação começava em suas veias. Escute a rocha. O silêncio é o som da nossa casa, respondeu Erani, com a dor distorcendo suas palavras. A pele de Kira rachou e descamou, sangue carmesim escorrendo, seus ossos pareciam que iam estourar através da carne. Ela apertou a mão de Erani. Escute o vento. O grito repentino de Erani cessou abruptamente quando ela cerrou os dentes. Sua cabeça virou bruscamente para o lado, lascas de rocha negra cortando a carne de seu pescoço. Pois ela respira. Ag! Sua mão tremeu na de Kira, seus ombros se erguendo num estalo. Pois ela dá vida à alma da montanha. À esquerda de Kira, um grito arrepiante rompeu e um anão cambaleou para trás, sua coluna se partindo e ele ficando ereto como um caranguejo, com pedras irregulares irrompendo de seus ossos e sangue fumegante jorrando sobre a rocha. Mais gritos rasgaram a caverna, acompanhados pelo som de ossos se estilhaçando como gravetos secos. Kira rangeu os dentes, o sangue em chamas. Sua pele rachada escureceu, estilhaços de rocha brotaram de sua própria carne. Ela uivou, seus ossos se esticando. Mais gritos, e Kira observou seus primos, Lomak e Kanzal, se contorcerem e se partirem, com pedaços de rocha irrompendo de seus crânios e espinhas. Ela sentiu Erani soltar sua mão, mas sua visão ficou turva e a queimação em seu sangue atingiu um novo nível de agonia. Kira gritou até sua garganta secar como pó, cada pedaço dela se despedaçando. E então, das profundezas da agonia, sua visão irrompeu em vida, iluminada por uma luz dourada. Uma fúria profunda e fervilhante ardia dentro dela, e tudo o que ela conseguia fazer era sonhar em despedaçar os anões de Volkur. Ela deu um passo desajeitado para frente, desorientada. Vozes rodopiavam em sua cabeça, vozes que ela não conhecia, mas nas quais confiava. Elas lhe diziam para erguer o martelo de Afaezir e golpear seus inimigos do outro lado da montanha. Kira caiu de joelhos, a luz dourada em seus olhos ardendo e embaçando. Ela pressionou a mão contra o chão, e algo dentro dela clamou pela montanha, uma fúria, uma necessidade, um desejo. Seus dedos afundaram na pedra como se fosse água e se enrolaram em algo sólido. Com um rugido, ela puxou o martelo para trás e o arrancou da própria rocha, veias de ouro reluzente ondulando por sua superfície. Ela deu mais um passo à frente, a fúria crescendo dentro dela enquanto observava os elfos e os anões de Volkur invadirem a cidade perdida. Mais um passo, seus membros parecendo menos desajeitados, um zumbido constante ressoando em seus ouvidos, a fúria dentro dela crescendo lentamente até que 2 passos se tornaram 3, depois 4, e ela avançou. Kira rugiu. A voz que saiu de seus lábios não era sua, e as palavras em sua língua eram estranhas e ancestrais, e ainda assim elas conhecia. Um coro de rugidos estrondosos juntou-se aos dela, e os berserquers de Duradur investiram. Lumeera empurrou seu escudo para frente, jogando o anão para trás, depois girou e cravou sua espada na fenda do elmo do anão, sentindo o osso raspar enquanto a lâmina se enterrava em seu olho. Para mim, ela gritou, desembainhando a espada. Uma dezena de guardas reais caiu ao seu lado num instante, escudos erguidos. A maioria de seus guerreiros havia se dispersado para as ruas laterais ao som da corneta, como Kira havia instruído. Mas nem todos podiam ir, para não serem subjugados. Alguns precisavam ficar e conter o avanço inimigo. E ela jamais seria a líder que ficaria na retaguarda gritando ordens. Ela projetou o ombro esquerdo para frente e cravou a borda do escudo na boca de um anão sem capacete, dentes estalando e sangue jorrando. Num instante, outro anão tomou seu lugar, golpeando e cortando com um machado de cabo longo. Mais membros da Guarda Real se juntaram a ela enquanto se recuperavam das ondas de relâmpagos que os haviam dizimado. Os elfos haviam enviado apenas um punhado de magos, mas estes empunhavam a centelha com absoluta devastação. Não os deixem passar, gritou Lumeera. Arrasem! Ao longo da linha, cada um dos membros da Guarda Real avançou com seus escudos, investindo contra a massa de corpos anões encurralados por paredes de entulho empilhadas de ambos os lados da entrada. As linhas não resistiriam por muito tempo. Os magos élficos estavam brincando com eles.
Poderiam ter despedaçado a formação com fogo, relâmpagos ou qualquer outra forma de destruição concedida pelos deuses, mas, em vez disso, pareciam satisfeitos em deixar os anões de Volcuran se lançarem contra os escudos de Belduara. Uma chuva de flechas caía dos telhados dos edifícios próximos. Muitas ricocheteavam nas placas de aço e nos escudos, deslizando sobre a pedra. Mas algumas conseguiam atravessar a grossa armadura dos anões, jorrando sangue. Arremesse! Ela rugiu novamente, e em perfeita sincronia a guarda real avançou, golpeou e recuou para a formação. Enquanto os anões se reagrupavam, a segunda fileira atacou pelas brechas, o aço cortando a carne e derramando sangue. Uma longa lâmina de machado, com barba, brilhou no canto da visão de Lumeera, cintilando na luz dourada das flores no teto da câmara. Lumeera virou a cabeça para trás para evitar o impacto total do golpe, mas a lâmina abriu um corte profundo e ardente na ponte do seu nariz e ela soltou um suspiro de dor. O anão tentou um segundo golpe, mas Lumeera cravou sua espada na carne do braço dele, perfurando os anéis da cota de malha que já estavam danificados. Ela puxou a lâmina enquanto o anão cambaleava para trás. Assim que Lumeera retornou à formação, apertando o escudo com força e se preparando, um som inédito ecoou pela cidade montanhosa, como se a própria montanha estivesse enfurecida e uivando, e o chão sob seus pés tremesse. "Atrás de nós!" gritou alguém. Lumeera olhou por cima do ombro, erguendo o escudo para proteger a nuca. Pelos deuses! Seu coração parou ao contemplar as criaturas monstruosas que avançavam pela rua principal de Vindacur. Abominações saídas das histórias mais sombrias de sua infância. Eram mais altas até que os Uraks, corpos esculpidos em rocha irregular, com veios de ouro brilhante ondulando por todo o corpo. Chifres de pedra irrompiam de seus crânios, retorcidos e ásperos, e uma luz dourada emanava de seus olhos. Que tipo de demônio? Sussurrou uma voz ao lado dela, e pareceu que até os anões de Volcur pararam para observar as manifestações sombrias. O chão rachou sob os passos das criaturas, e se reformou assim que elas passaram. Cada uma das bestas empunhava um enorme martelo com espinhos, tão comprido quanto a altura de Lumeera, feito inteiramente de rocha e luz cintilante. O medo que crescia dentro dela se dissipou ao som dos aplausos e do estalar de aço que ecoou dos anões de Duradur, que haviam puxado os chifres. Seria possível? Seriam esses demônios forjados em pedra o grande poder de que Kira falará? A rainha havia sido clara: não fiquem no caminho. Recuem! Rugiu Lumeera. Ela olhou por cima do escudo. Os anões de Volcur estavam de boca aberta, com os machados pendurados ao lado do corpo. Lumeera empurrou os soldados para perto dela, gritando novamente: recuem! A guarda real se separou do grupo e correu em direção às ruas laterais, mas alguns não foram rápidos o suficiente. Ela observou horrorizada enquanto um homem tentava desesperadamente escapar do caminho dos monstros que avançavam, mas uma das bestas o agarrou com uma perna de pedra e o arremessou pelo chão. Um pavor se instalou em seu estômago quando uma segunda criatura pisou no chão e partiu o homem ao meio sem interromper o passo, esmagando sua armadura e ossos em um único movimento. As bestas investiram contra as linhas Volcuran com uma força tão devastadora que Lumeera pensou ter entrado no reino dos deuses. Enormes martelos de pedra esmagavam as armaduras anãs com um único golpe, uma luz dourada cintilando a cada investida. Lutavam com uma fúria selvagem, rugindo e uivando em uma língua estranha enquanto despedaçavam os Volcurans. Ela observou, maravilhada, enquanto um dos grandes monstros golpeava com um punho enorme um anão de elmo com chifres, esmagando numa explosão de sangue e ossos, com pedaços de carne grudados na rocha irregular. A criatura ergueu a perna e pisoteou um anão caído, quebrando-lhe as pernas, antes de brandir seu martelo e partir um corpo ao meio. Lumeera nunca tinha visto uma carnificina como aquela. Aquelas bestas eram a própria morte encarnada. Soou outro toque de buzina, mas desta vez não veio de dentro da cidade. Um assobio agudo foi seguido por um borrão, e um enorme raio atingiu o braço de uma das bestas de pedra, arrancando em meio a uma nuvem de poeira e estilhaços de rocha. Outro assobio, um segundo raio, e uma perna foi arrancada de uma das criaturas. Os raios foram seguidos por arcos de eletricidade que irromperam de trás das portas destruídas, arrancando pedaços de pedra do chão e atingindo anões e monstros indiscriminadamente. Quando uma das criaturas caiu no chão, a corneta soou novamente, e os anões Volcuran soltaram um grito de guerra estrondoso e avançaram. Eles cercaram as criaturas, golpeando e cortando com vigor renovado, o aço ricocheteando nas rochas. Ainda mais guerreiros passaram em direção à estrada adiante. Em direção aos corações do portal. Em direção aos cidadãos de Belduar. Lumeera avançou sem hesitar, com os dedos firmemente agarrados ao punho da espada.
Flechas continuavam a cair do alto, ricocheteando nas armaduras dos anões. Trompas profundas e sonoras ressoaram mais adiante na rua, e Lumeera lançou um olhar para ver o restante das forças de Duradur partindo para a carga, os mantos carmesins da guarda da rainha esvoaçando, machados erguidos acima de suas cabeças. Lumeera apertou o escudo com força e o golpeou contra a lateral de um Volcuran que avançava, derrubando-o. Ela se inclinou para trás para evitar o golpe de um machado e, em seguida, abriu a garganta do portador. Mais membros da guarda real e Belduaranos a cercaram. Não havia formação, nem muros de escudos, nem avanços lentos. A batalha degenerou em pura loucura e carnificina. Lumeera cravou a espada na boca aberta de um anão e arrancou a lâmina no mesmo movimento. Não os deixem passar. Não os deixem chegar ao portal. Um rugido soou perto da entrada, e ela viu um dos monstros de pedra varrer uma dezena de Volcurans com um único e poderoso golpe de seu martelo, antes de ser atingido por um raio no peito e outro no joelho. Ele caiu, cambaleando, e então um raio atingiu sua cabeça e o despedaçou. A fúria era tudo o que Kira conhecia. Era o sangue em suas veias, as batidas do seu coração, a canção em seus ouvidos. Ela rugiu enquanto brandia seu machado e empalava dois anões na ponta irregular que se projetava da extremidade. O sangue deles encharcou a rocha. Alimentou-a, energizou-a e intensificou ainda mais sua fúria. Ela teria o sangue deles. De todos eles. Ela alimentaria a montanha com ele. Algo afiado passou zunindo perto de sua cabeça, e um rugido soou atrás dela. Ela se virou bruscamente. Um de seus parentes havia caído, um enorme raio perfurando seu peito. Volcurans subiram sobre ele, golpeando com machados e esmagando com martelos. Ela rugiu, seus pulmões ardendo e rangendo. Sua existência era dor, e a dor alimentava a fúria. Ela avançou com ímpeto, suas pernas devorando o chão sob seus pés. O martelo de Afaizir inflamou-se com uma luz dourada em sua mão enquanto ela o brandia, matando 3 dos Volcurans num instante, seus corpos se despedaçando. Ela ergueu a arma e a abateu sobre um anão que empunhava um machado de batalha maligno, que se despedaçou como um inseto esmagado sob uma bota. A cada morte, a cada gota de sangue que se infiltrava em seu martelo, sua fúria ardia com mais intensidade, e ela a acolhia. Ela era uma berserker. Sua raiva era sua essência vital. Outro raio passou zunindo perto de sua cabeça, abrindo um sulco na rocha que era sua carne. Ela virou a cabeça bruscamente e avistou 3 lançadores de raios montados em plataformas móveis. Ela rugiu e lançou seu martelo pelo ar. Ele girou, uma luz dourada emanando dele, gritos ecoando quando se chocou contra o lançador de raios mais à esquerda e se estilhaçou em 1000 fragmentos. Quando o lançador de raios e a plataforma desabaram, os fragmentos cortaram a carne de tudo o que estivesse por perto, despedaçando os anões que operavam os outros lançadores e rasgando suportes de madeira das próprias armas. Kira uivou em triunfo. Ela socou o chão com os punhos, esmagando corpos por onde passava. Algo se chocou contra seu peito, fazendo-a cambalear para trás, seguido por um raio que arrancou seu braço direito do cotovelo, estilhaçando fragmentos de rocha. Dor e agonia alimentaram sua fúria e raiva. Ela encontrou o mago em meio ao caos, uma armadura dourada envolvendo seu corpo como de uma criança mimada, um manto carmesim rodopiando em seus ombros. Com a visão inundada pela luz de Afaizir, Kira pôde ver os fluxos de poder que circulavam ao redor da pequena criatura, os fios da centelha. Ela avançou a passos largos em meio à batalha, depois cravou o braço decepado no chão. Chamou a rocha, a montanha. Invocou-a, e ela respondeu. Com um rugido, Kira arrancou seu novo braço da montanha, e a rocha fresca formou juntas e dedos. Os fios de poder ao redor do mago se enrijeceram e pulsaram, prontos para atacar. Kira investiu e, por um breve instante, saboreou a expressão de terror no rosto do mago antes de juntar as mãos abertas e esmagar a criatura horrenda entre elas. Sangue e órgãos jorraram, ossos e aço estalando. Kira socou o chão mais uma vez e arrancou um novo martelo. Ela rugiu selvagemente, e seus parentes ao redor responderam. Ela podia sentir o terror nos corações daqueles ao seu redor, tão palpável quanto o chão sob seus pés. Era doce como mel. Afaizir havia despertado, e ela ensinaria a esses traidores a temer sua ira. Um machado deslizou da ombreira de Lumeera enquanto ela se contorcia em meio à multidão de corpos. Ela brandiu a lâmina, que ricocheteou na pesada armadura. Golpeou novamente, rompendo as correntes da cota de malha que cobria o pescoço do anão. Finalmente, Lumeera ergueu o joelho e cravou o pé no escudo do anão, lançando-o para trás. O anão cambaleou e caiu, apenas para que uma daquelas monstruosidades de pedra o esmagasse com o pé dentro da própria armadura.
Lumeera teve que conter a bile enquanto estilhaços de osso cortavam a carne e o sangue espirrava em forma de névoa. Essas criaturas podem ter lutado ao seu lado, mas matavam tudo o que se movia. Mais de uma vez ela esteve a um fio de encontrar o próprio fim, atingida por um golpe acidental de um martelo de pedra irregular. Ela olhou para trás, em direção à ilha central, onde o coração do portal estava protegido dentro do monte de pedras quebrado. Fileiras de anões e beldoaranos permaneciam firmes ao longo das ruas que davam acesso à ilha e na ponte do outro lado. Nas saliências acima, os cidadãos continuavam a descer dos túneis de vento. Lumeera cambaleou para trás quando uma rocha pontiaguda passou zunindo por seu rosto e esmagou 2 elfos em suas armaduras douradas. Um deles foi quebrado da cintura para cima, e o crânio do outro se transformou em nada além de ossos e miolos pulverizados. Os Volcurans e os elfos os haviam empurrado quase até a metade da rua principal, e a luta continuava nas ruas laterais e becos. Mas a força do inimigo estava diminuindo. O poder de Kira e seus berserkers era demais. Ao seu redor, ela podia ver seus números se reduzindo, sua determinação vacilando. A visão trouxe um vigor renovado aos seus ossos, e ela soltou um grito de guerra, golpeando a borda de seu escudo no rosto de um elfo que se virara para atacá-la. O elfo cambaleou para trás, e Lumeera aproveitou a vantagem. Ele desviou seus 2 primeiros golpes, mas ela o atingiu com o terceiro, o aço cortando profundamente a carne de seu pescoço. Ela apoiou o escudo no ombro e empurrou enquanto arrancava a lâmina, deixando o corpo cair. O grito de triunfo mal havia chegado aos seus lábios quando algo duro a atingiu na parte inferior do abdômen. Ela cambaleou para trás, sentindo a respiração falhar. Uma flecha sobressaía de logo abaixo de sua couraça, a ponta cravada em sua carne. Enquanto ela olhava para o poço de madeira, uma corneta soou vinda dos túneis, seguida por gritos de recuem. Os Volcurans e elfos sobreviventes escaparam do combate corpo a corpo e começaram a recuar, enquanto vivas e gritos de guerra ecoavam daqueles que defendiam a cidade. Os berserkers monstruosos não deram atenção aos chifres nem à fuga. Continuaram brandindo seus poderosos martelos, esmagando e matando tudo ao seu alcance. Em meio a tudo aquilo, Lumeera avistou um elfo parado, com um arco na mão, uma flecha engatilhada e apontada para ela, a corda tensionada. Ela respirou fundo e se preparou para o fim, mas antes que o elfo disparasse, Oleg Marilyn, de todas as pessoas, surgiu em meio à multidão e cravou seu machado no peito do elfo. O golpe foi tão forte que o machado partiu o aço e o sangue jorrou ao redor. O elfo deixou cair o arco, a flecha deslizando até o chão. Caiu para trás, levando o machado consigo. Oleg estendeu a mão e arrancou o machado, com uma expressão de choque no rosto. Ele estava ali parado, com aquela armadura mal ajustada e um machado ensanguentado nas mãos. Lumeera largou o escudo e levou os dedos à haste de madeira cravada em seu estômago. Cada respiração que dava lhe causava uma onda de dor. Ela engoliu em seco e olhou para Oleg, acenando com a cabeça em agradecimento. Um sorriso se espalhou lentamente pelo rosto do homem, e ele pressionou a mão contra a couraça. Oleg talvez não fosse um guerreiro, mas tinha um coração de guerreiro. Lumeera pressionou a mão contra o próprio prato em resposta, mas um arrepio de pavor percorreu suas veias quando uma das monstruosidades gigantes soltou um rugido e brandiu seu martelo. E então Oleg se foi. O martelo da criatura o varreu como se ele não fosse nada, e então ela continuou, abrindo caminho entre os Volcurans e os elfos enquanto fugiam para a entrada. Lumeera largou a espada e disparou em uma corrida, seu corpo gritando a cada passo, enquanto a flecha arranhava. Ela se jogou no chão para evitar as pernas de outro monstro de pedra, depois se levantou rapidamente, apenas para cair de joelhos ao lado do corpo destroçado de Oleg. Sua placa peitoral estava afundada, seu braço direito pendurado por fios de pele e músculo, e seu pescoço estava torcido e quebrado. Um par de mãos puxou os ombros de Lumeera, mas ela as ignorou, passando os dedos pela bochecha ensanguentada e sem vida de Oleg. Lorde Capitão. As mãos a puxaram novamente, e um anão com uma capa carmesim apareceu ao seu lado. Precisamos ir. Os berserkers não vão parar. Não é seguro aqui. Lumeera cerrou os dentes, sentindo uma dor lancinante no estômago. Ela agarrou o cabo do machado caído de Oleg e golpeou a lâmina, cortando a ponta que ainda saía de seu torso. A madeira estilhaçou e quebrou, deixando a lâmina enterrada dentro dela. Ela largou o machado e deslizou as mãos por baixo de Oleg. Não vou te deixar aqui, sussurrou ela enquanto erguia o corpo sem vida de Oleg em seus braços, com o braço destroçado dele pendurado. Você voltará a ser cinza sob a luz do sol. Pankar, um dos membros da guarda real de Lumeera, correu até ela e tentou levar o corpo de Oleg, mas ela o repreendeu e continuou andando,
sussurrando para seu amigo morto enquanto mancava pela rua de cadáveres, com os berserkers ainda matando e massacrando tudo que se movia atrás dela. Eu construirei sua própria pira funerária, ela sussurrou. Pegarei algumas das cinzas e as espalharei por Aftfjord. Ele falava frequentemente sobre seu amor pelo lago que brilhava ao sol abaixo de Beldoar. Parecia um bom lugar para ele descansar, um lugar tranquilo. Lumeera mancava ao longo da rua, seguida por muitos de seus guardas reais e outros beldoaranos que viram quem ela carregava nos braços. Quando atravessou a ponte e entrou na estrutura que abrigava o coração do portal, estava prestes a desmaiar de dor de estômago, mas se recusou a parar. Os refugiados de Beldoara ainda desciam em fluxo dos túneis de vento e atravessavam o portal do coração, mas se separaram diante dela, sussurrando e pressionando as mãos contra o coração. Ela passou pelo pedestal no centro da câmara destruída e parou diante do anel cheio de ouro derretido que ondulava como água. O suor escorria por sua testa e sua visão começava a ficar turva. Ela resmungou para um anão que estava parado nos degraus em frente ao portal. É só atravessar. Sim, disse ele, sem nunca desviar o olhar de Oleg. Lumeera assentiu com a cabeça, sem conseguir articular mais nenhuma palavra. Subiu os degraus um a um e então passou. Uma onda de gelo a envolveu, e então ela estava do outro lado. As pessoas correram até ela, vozes abafadas e distantes ecoando em sua mente. Ela as ignorou a todas e caiu de joelhos, depositando delicadamente o corpo de Oleg sobre a pedra antes de desabar, sua visão escurecendo. Kira estremeceu ao se ajoelhar nua em meio aos cadáveres. Sua mente estava confusa e dolorida, seu corpo gritava de dor a cada movimento. A raiva que a consumira ainda ardia em seu interior. Membros esmagados e fragmentos de ossos jaziam em meio a poças de sangue e vísceras. A visão era tão visceral e crua que seu estômago revirou. Imagens passaram pela sua mente, suas próprias mãos rasgando corpos ao meio, seu martelo esmagando e despedaçando ossos e armaduras. Ela olhou para os braços e as mãos. Veias de ouro marmorizadas tingiam a pele acinzentada, partes da qual ainda estavam rachadas e partidas como pedras, sangue cobrindo cada centímetro dela. Ela virou as mãos, traçando o ouro que fluía pelas palmas e ao redor dos dedos. Em que ela havia se transformado? O que eu precisava ser, sussurrou para si mesma. Ela não era ignorante. Viu os corpos dos beldoaranos e de seus próprios parentes, não mortos por espada, machado ou arco, mas pelos golpes esmagadores do martelo de Afaezir. Muitos outros estavam de pé ou ajoelhados em meio aos corpos, nos como vieram ao mundo, a pele cinzenta reluzindo com veios dourados marmorizados. 60, talvez não muitos mais. Irmã. O coração de Kira disparou ao ouvir a voz de Erani. Ela temia o pior. Virou-se e encontrou a irmã cambaleando entre os cadáveres, abraçada ao corpo. Lágrimas escorriam pelo rosto de Erani, seus olhos vermelhos e irritados. Ela estremeceu, o lábio tremendo. Erani. Kira cambaleou ao se levantar. Ela puxou a irmã para perto, apoiando o queixo no ombro de Erani. Você está bem. Que Afaezir nos abençoe. Kira. A voz de Erani tremia. Ela apertou, suas mãos agarrando as costas de Kira. Kira, o que fizemos?